você. Atenção! O programa a seguir é uma produção independente com inteira responsabilidade de seus idealizadores. Este programa é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A partir de agora, na sua emissora preferida, passamos a apresentar o programa Momento Espírita. Momento Espírita. Uma visão de vida cristã na visão espírita. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Oito horas mais 2 minutos. Bom dia Morada Nova, bom dia região Jaguaribana, Sertão Central Cearense. Muito bom dia a você, amigo ouvinte, a você, amiga ouvinte da sua FM 92, da sua FM 106,3, município de Morada Nova, hein? Hoje, mais uma vez aqui com o programa Momento Espírita, neste domingo 25 de janeiro do ano 2026. Hoje conosco estão os professores Jaqueline Cavalcante, que irá nos trazer o Evangelho de Jesus, e o jovem professor Marcelo Martins, que vai nos trazer o tema doutrinário do dia. Lembrando que este programa tem uma idealização e realização do SEAC, Centro Espírita Allan Kardec de Morada Nova, presidência de Roberta Pereira e vice-presidência de Gilson Tavares. Até às 8 horas da manhã estaremos aqui nos deleitando através do conhecimento dessa doutrina de luz, paz e amor que é o Espiritismo. Você espírita, você não espírita, curioso, esteja conosco, nos acompanhe até às 9 horas com esse programa maravilhoso que eu tenho certeza que você irá gostar bastante, aproveitar bastante. 8 horas e 4 minutos, vamos aqui então já trazer a primeira participação dos nossos convidados de hoje, começando com ela, Jaqueline Cavalcante. Jaqueline, bom dia, Jaqueline. Bom dia, Rosimar, bom dia, Marcelo, aos internautas, à espiritualidade amiga, aos que nos assistem pelo radinho convencional. Aproveitando que é o primeiro programa que eu faço em 2026, já desejo um 2026 cheio de bênção e aproveito também a oportunidade para te felicitar pelo seu aniversário, que foi ontem, dia obrigado. 24 de janeiro. Muita saúde e paz espiritual. Que assim seja. O seu tema hoje, Jaqueline? A força da gratidão. A força da gratidão. Muito bem. Vamos agora, meu amigo Marcelo Martins. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Rosimar. Bom dia, Jaqueline. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. É uma satisfação imensa estarmos aqui hoje, nesta manhã de domingo, e eu trazendo o tema doutrinário, caridade e amor em prática, trazendo essa importância deste pilar tão essencial da doutrina espírita. E também te desejar, te parabenizar por mais um ano de vida e desejar muita saúde e muita felicidade, e que você possa sempre mediar este programa tão importante na difusão da doutrina. Só para recapitular o tema? A caridade, amor em prática. Caridade, amor em prática. Muito bem, obrigado pelas apresentações, Marcelo. Bom, já são 8 horas e 6 minutos. Vamos aqui então à nossa reflexão do dia. A amizade. A amizade é o sentimento que imanta as almas umas às outras, gerando alegria e bem-estar.
A amizade é a suave expressão do ser humano que necessita intercambiar as forças da emoção sob os estímulos do entendimento fraternal. Inspiradora de coragem e de abnegação, a amizade floresce com almas, abençoando-as com resistência para as lutas. Há, no mundo moderno, muita falta de amizade. O egoísmo afasta as pessoas e as isola. A amizade as aproxima e irmana. O medo agride as almas e infelicita. A amizade apazigua e alegra os indivíduos. A desconfiança desarmoniza as vidas e a amizade equilibra as mentes, dulcificando os corações. Na área dos amores de profundidade, a presença da amizade é fundamental. Ela nasce de uma expressão de simpatia e firma-se com as raízes do afeto seguro, fincadas nas terras da alma. Quando outras emoções se estiolam no vai e vem dos choques, a amizade perdura, companheira devotada dos homens que se estimam. Se a amizade fugisse da terra, a vida espiritual dos seres se esfacelaria. Ela é meiga e paciente, vigilante e ativa. Discreta, apaga-se para que brilhe aquele a quem se afeiçoa. Sustenta na fraqueza e liberta nos momentos de dor. A amizade é fácil de ser vitalizada. Cultivá-la constitui um dever de todo aquele que pensa e aspira, porquanto ninguém logra êxito se avança com aridez na alã ou indiferente ao elevo da sua fluidez. Quando os impulsos sexuais do amor nos rubentes passam, a amizade fica. Quando a desilusão apaga o fogo dos desejos dos grandes romances, se existe amizade, não se rompem os liames da união. A amizade de Jesus pelos discípulos e pelas multidões dá-nos até hoje a dimensão do que é o amor na sua essência mais pura, demonstrando que ela é o passo inicial para essa conquista superior que é meta de todas as vidas e mandatário maior da lei divina. Ensina-me a amar, Senhor. Ensina-me a amar, Senhor. Rega essa secura em minha alma com a água viva do amor. Como herdar o céu, como amar a Deus, se ainda nem estou pacificado. Como
música linda de Carlinhos Conceição, Ensina-me a Amar, Senhor. Já são 8h12. Vamos aqui já iniciar os nossos participantes aqui com o Evangelho de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus. A luz do mundo na visão espírita. Na visão espírita. Muito bem, 8h13. Jaqueline Cavalcante e a força da gratidão, Jaqueline. Pois é, Rosimar, vamos ver essa força, né? Mas antes, elevemos uma prece pedindo humildemente ao Senhor Jesus, neste momento de reflexão, pedindo a tua inspiração e assistência dos bons espíritos, abrindo nossos corações e mente para a compreensão da tua palavra. Auxilia-nos a assimilar os ensinamentos e a colocá-los em prática em nosso dia a dia. Em teu nome, em nome da espiritualidade amiga e de Deus, paz e bênçãos. Como já foi dito no início, né, que hoje iremos falar do poder da gratidão, que não é algo místico nem mágico, né? Trata-se de uma constatação muito simples que, se você assim desejar, também poderá transformar a sua vida. A palavra gratidão, muitas vezes confundida com retribuição, porém não quer dizer somente retribuir o que recebemos. O sentimento de gratidão vai muito mais além, é muito mais amplo. E quando analisamos a etimologia do latim da palavra gratidão, ela vem da palavra gratia, que significa graça, ou gratus, que significa agradável. Então, seria um reconhecimento agradável. Vamos começar a compreender que a gratidão não é somente retribuir, mas nutrir um sentimento de amor, de alegria, enfim, de gratidão. Não basta apenas a palavra obrigado. A gratidão verdadeira envolve um sentimento espontâneo do coração, reconhecendo a mão de Deus e dos bons espíritos em tudo de bom que acontece, e se expressa na prática do bem e na humildade. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec apresenta a gratidão como consequência natural da compreensão da lei divina. Embora o termo não apareça isoladamente como um item, ele está profundamente presente nos ensinamentos sobre resignação, humildade e reconhecimento da justiça de Deus. Vejamos agora 3 pontos que abordam a temática da gratidão no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, aprendemos que as aflições têm por objetivo provar a fé e desenvolver a resignação. O sofrimento e os obstáculos são vistos como oportunidades de aprendizado e progresso. Agradecer pelas dores significa aceitá-las como lições para o reajuste e aperfeiçoamento, transformando-as em degraus para a felicidade maior. Para Kardec, o espírito que compreende o sentido das provas passa da revolta à gratidão consciente,
reconhecendo que tudo contribui para o progresso do espírito imortal. No capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, fala sobre a caridade sem ostentação e desinteressada, instruindo a fazer o bem em segredo, para não buscar reconhecimento humano, mas a recompensa divina. Sendo o item 19 focado nos benefícios pagos com a ingratidão, questionando quem deixa de fazer o bem por medo de novos ingratos, o que revela egoísmo e orgulho, e não a verdadeira caridade, que é desinteressada e agradável a Deus, mesmo diante da ingratidão. O capítulo e o item enfatiza que a gratidão deve ser a motivação para a caridade. A motivação deve ser o amor ao próximo e a vontade de obedecer a Deus, sem esperar reconhecimento, mesmo que isso signifique enfrentar a ingratidão. A gratidão também pode ser expressa por uma simples prece, que repercutirá em prol do benfeitor e de nós também, né? Conforme aprendemos em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, também no item 28, Ação de Graças por um favor obtido. No prefácio, Kardec nos faz refletir que cultivar o hábito de registrar e agradecer os favores recebidos, mesmo os que parecem insignificantes, fazendo assim o exercício de combater a ingratidão que possa habitar em nós. Que devemos agradecer não só grandes feitos, mas também as pequenas coisas, pois estas têm grande influência no destino. Um simples muito obrigado, acompanhado do pedido para afastar o orgulho e usar os benefícios para o bem, às vezes é suficiente. A gratidão também nos tira da reclamação e do foco do negativismo, permitindo-nos ver as inúmeras dádivas recebidas diariamente, mesmo as mais simples, como a própria vida e o corpo. Aprendamos a nos libertar das mazelas que nos tiram do caminho. Exercitemos o perdão, a benevolência, a compreensão e o amor. Ao praticar a caridade, estaremos agradecendo mais e reclamando menos. Faz bem à nossa saúde integral. Cultivar a alegria, nos sentimos mais em sintonia com o plano superior da vida. Se a vida é um presente a todos nós, por mais dolorida que ela seja, vamos cultivar essa gratidão para que tenhamos força para nossa caminhada. Além do Evangelho, na nossa literatura encontramos contribuições de vários autores notáveis do contexto do espiritismo brasileiro que, através de suas obras, eles falam sobre a gratidão. Emmanuel aprofunda esse ensinamento ao mostrar que a gratidão deve existir mesmo diante das dificuldades. Ele ensina que a dor é uma escola bendita para a alma. Para Emmanuel, o espírito agradecido é aquele que entende a vida como oportunidade,
compreendendo que as experiências difíceis são convites à renovação interior. Gratidão não é negar a dor, mas reconhecer o aprendizado que ela traz. Já Joana de Ângeles relaciona a gratidão ao autoconhecimento e à saúde emocional. Para ela, o espírito ingrato ainda está preso no orgulho e à expectativa excessiva em relação ao mundo. E Leon Denis destaca que a gratidão é uma das expressões mais puras do amor espiritualizado. Em suas obras, ele afirma que reconhecer os benefícios recebidos, materiais ou morais, eleva a alma e fortalece o vínculo com Deus. Por fim, Bezerra de Menezes ensina que a verdadeira gratidão a Deus se manifesta na caridade. Não basta agradecer em palavras, é preciso retribuir a vida fazendo bem. Ele nos lembra que quem é grato se torna mais tolerante, aprende a servir e reconhece que tudo vem de Deus. Assim, podemos compreender que, segundo esses autores, a gratidão é reconhecimento da justiça divina, aceitação consciente das provas, caminho de equilíbrio emocional, expressão de amor espiritual e fonte de caridade e serviços. Quando a gratidão atinge seu nível máximo, ela gera um estado de bem-estar que transforma as relações entre as pessoas, aproximando-as do amor sublime. Por isso, gratidão vai muito além dos muito obrigado. A gratidão é o sentimento que desencadeia o relacionamento e o reconhecimento da necessidade da nossa reforma íntima, nossa mudança interior. Ela nos proporciona uma posição de aceitação frente às dificuldades. A gratidão é transformadora de relações. Todas as vezes que servimos a um semelhante, ou a um animalzinho ou uma planta, estamos servindo a Deus. Porque Deus se manifesta ao homem através do próprio homem e de sua criação. Ser gratos é confiar em Deus, crescer com a vida e amar através das experiências. Bem, meus caros ouvintes, este era o meu convite de hoje para a reflexão e espero que vocês tenham gostado. Se quiser começar agora mesmo, sugiro, faça uma lista pelo que você é grato no dia de hoje. Quais coisas lhe aconteceram da hora que acordou até o presente momento que merece sua gratidão. Para finalizar, irei fazer a leitura de alguns trechos do poema da Gratidão, de Amélia Rodrigues, do livro Sol de Esperança, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ou por Divaldo Pereira Franco. Poema da Gratidão. Senhor, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz ou escola de amor, a mansão da glória. Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nenhum lar tiver ou teto amigo para me aconchegar,
nem outro abrigo para me confortar. Se eu não possuir nada, senão as estrelas e a estrada, como o leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem alguém para me consolar. Direi ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida, jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigada, porque creio em ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Muito obrigada. E muito obrigada, e que tenhamos uma semana e um até breve. Obrigado, então, Jaqueline Cavalcante, que nos trouxe aí essa reflexão sobre a força da gratidão, né? Muito bem, 8 horas e 28 minutos. Vamos curtir aqui um pouquinho Elizabeth Lacerda. Meu Pai do céu não se cansa de aliviar minha dor. No colo da paz e do amor, nos braços do nosso Senhor. Meu Pai do céu não se cansa de aliviar minha dor. Dá-me, Senhor, uma chance. Dá-me, Senhor, uma noite. Dá-me, Senhor, um minuto. Hoje eu preciso pensar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos apresentando Momento Espírita. Muito bem, 8 horas e 30 minutos. Um bom dia para você que está nos acompanhando aqui pela sua 106,3. Um abraço a você, muito obrigado pelo carinho, pela sua sintonia, tanto do radinho convencional, aplicativo Radiosnet, como também pelo YouTuber. Diga de onde está nos acompanhando, tá bom? Já são 8 horas e 30 minutos. Vamos trazer aqui agora o nosso tema doutrinário. Tema doutrinário. Tema doutrinário. Conceitos do dia a dia, na visão espírita. Professor Marcelo Martins, por favor, seu tema novamente. Bom dia novamente, Rosmar. Bom dia novamente, Jaqueline. Bom dia a todos os ouvintes. E o tema doutrinário que hoje eu venho trazer é caridade, amor em prática. Pronto. No início deste ano, eu ministrei uma palestra no Centro Espírita intitulada Liberdade, Fraternidade e Igualdade. Essa palestra, ela falou, que foi a palestra que iniciou o nosso mês de atividades, ela meditou muito sobre esses 3 valores que repousam sobre a doutrina, sobre a qual a doutrina repousa. E esses 3 pilares, liberdade, igualdade e fraternidade, tem tudo a ver com o tema de hoje, caridade, amor em prática. Uma das principais perguntas que as pessoas fazem, principalmente pessoas de outras religiões que chegam à doutrina espírita, que chegam na casa espírita, para o espiritismo, qual é o meio de salvação? Segundo a doutrina espírita, qual é a forma que nós temos para salvar a nossa alma? E uma das primeiras coisas que nós fazemos no Centro Espírita
é desconstruir essa ideia de salvação. Porque para você se salvar, você tem que ter a possibilidade de perder-se. E não existe nada, nenhum ato que faça com que a criatura cometa em sua vida que a faça perder para sempre dos caminhos de Deus. Então, não há nada que nós possamos fazer de errado que nós não possamos reparar depois. Não há nenhum crime que seja eterno. Então, por isso que nós dentro do Espiritismo, nós não acreditamos em penas eternas, né? Já que não existe nenhum ato que dure para sempre, nenhum ato infracional que dure para sempre. Então, tentando responder a pergunta, qual é o meio de salvação que o Espiritismo acredita e propaga aos seus seguidores, dizer assim? A única salvação que temos que ter em mente é a salvação das imperfeições, dos vícios morais, do orgulho, do egoísmo, duas chagas da humanidade que fazem com que ainda nós vemos tantas atrocidades aí pelo mundo afora. Então, o único meio de salvação é através da reforma íntima, é através da prática da caridade. E das perguntas que eu mais me faço, uma das reflexões que eu mais me faço, de vez em quando, me pergunto se sou realmente espírita. Porque para você ser espírita, não basta você frequentar o centro espírita, não basta você ler Allan Kardec, não basta você fazer prece, não basta você frequentar as atividades da casa. Ser espírita é muito mais do que isso. Ser espírita é você tratar o outro com semelhança, independente da religião, independente da cor da pessoa, independente de qualquer outro fator. É tratar o seu irmão, o seu próximo com semelhança, mesmo que ele lhe destrate. E aí é onde está a grande dificuldade em ser espírita, em ser o verdadeiro espírita. É que você precisa, antes de tudo, ser cristão. E aí eu lhe pergunto, o que é ser cristão, né? É muito difícil, principalmente no mundo que nós estamos, em que as pessoas estão cada vez mais sensíveis, todo mundo se ofende com qualquer coisa, ninguém se entende, ninguém tenta se entender, e nós nos vemos em crises cada vez mais difíceis, em crises humanas, não é? Então, para onde é que a humanidade caminha? Então, nós devemos perguntar isso sempre e refletir muito sobre o nosso dia a dia. Então, o tema de hoje se baseia muito no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Fora da Caridade não há salvação, como uma reformulação do princípio que foi trazido por um dos apóstolos de Jesus, em uma das epístolas, que trazia originalmente a seguinte frase: fora da igreja não há salvação, ou fora da verdade não há salvação. Bem, a salvação, dizer assim, a salvação do orgulho, a salvação do egoísmo, a salvação dos defeitos morais, ela não está no credo religioso, ela não está em templos construídos pelos seres humanos, ela está na prática das boas virtudes. Em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na pergunta 886, os espíritos superiores esclarecem sobre o entendimento do verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Então, o que é caridade? Para os espíritos superiores, é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Kardec, ele anota o seguinte: amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito. Infelizmente, nós seres humanos
nos apegamos muito a uma ideia de justiça. A ideia de que a justiça ela deve condenar o outro em função de um erro ou crime cometido por este. E na verdade não é isto. Justiça, a verdadeira justiça, é quando você oportuniza aquele que errou uma oportunidade para que ele venha se corrigir. Infelizmente, não é isso que nós entendemos e não é isso que nós praticamos. Tanto é que toda vez que nós presenciamos certas injustiças, uma das coisas que nós queremos é, muitas das vezes, revidar na mesma proporção do crime cometido. Tal é o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Então a caridade começa desde que quando a gente se levanta de manhã cedo, dá um bom dia para todos da nossa casa, trata as pessoas com cortesia, e se o dia não está bem para a gente não precisa descontar no outro, né? E toda vez que a gente não tiver nada de bom para falar para o outro, simplesmente a gente deve nos calar. Pois é melhor o silêncio, que é uma prece, né? Perante Deus é uma prece o silêncio. É melhor nos calarmos do que magoarmos pessoas que nos são caras, que muitas das vezes pessoas que são boas para a gente e que nós nem merecemos os favores que elas nos fazem. A caridade, segundo Jesus, ela não se restringe a esse material. Então, é todo e qualquer ato que abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Sejam eles nossos inferiores, nossos iguais. Ou indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Então, novamente a pergunta: o que precisa o espírito para ser salvo? Bem, o caminho que Jesus oferece em direção ao Pai para a salvação da humanidade é a verdade da palavra, do seu evangelho. Quando Jesus disse assim, ninguém vai ao Pai senão por mim, ele não estava querendo dizer que para chegar até Deus precisávamos conhecer fisicamente Ele. Não. Para que nós cheguemos até Deus, nós precisamos primeiramente praticar a lei de amor, de justiça e de caridade que Jesus trouxe. Então, quando Jesus disse essa frase, ninguém vai ao Pai senão por mim, significa que nós precisamos conhecer e praticar a mensagem do Cristo, que é o Evangelho. A espada de dois gumes que procede da boca e corta todo o mal, ceifando na hora da colheita, separando o joio do trigo, rumo ao mundo regenerado e mais fraterno. A palavra é a semente e o fermento. Jesus ele resumiu os mandamentos da lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Não se pode amar a Deus senão amar o próximo. Então, se tentar amar a Deus sem amar o próximo, é a mesma coisa de não praticar aquilo que tanto fala, que tanto defende, certo? Porque Deus, ele é uma das coisas que eu mais acredito, que Deus ele não precisa do nosso amor. Nós que precisamos do amor dele. E assim, se Deus não precisa do nosso amor, quem é que precisa? O nosso próximo, o nosso irmão necessitado, que muitas das vezes não tem a quem recorrer. Então, é a este próximo que nós devemos o nosso amor. E amando o nosso próximo, amaremos a Deus. Então não basta compreender a palavra, é aí que entra a questão do ser espírita.
Não basta conhecer a doutrina espírita, não basta ler a codificação kardeciana, tem que praticar. E aí que uma das grandes mensagens que nós trazemos para dentro do Espiritismo é que, independente da sua religião, se você é católico, se você é protestante, se você é de religião X ou Y, se você pratica o amor e a caridade, você já está fazendo a sua parte. Você está sendo o verdadeiro cristão. E aí, sendo o verdadeiro cristão, pode ter certeza que do lado de lá você vai encontrar espíritos e a realidade que lhes são afins, não é? Então é preciso praticar este amor com caridade, um amor em ação no contexto da fraternidade universal, que desperta, liberta, salva, renova, limpa o coração. Recentemente, um colega meu passou por uma situação, está passando, né, por uma situação bem complicada com a família. E eu tive a oportunidade de dar um conselho para ele. E o único conselho que eu dei para ele foi o seguinte: que ele não revidasse o mal que foi feito a ele, que muito pelo contrário, ele nem pensasse negativamente contra essas pessoas que fizeram mal a ele, muito pelo contrário, que ele esperasse, pois se foi uma injustiça que ele sofreu, o mal ele se destrói por si mesmo. Então, ele não precisa fazer nada, porque se foi uma injustiça que ele sofreu, as pessoas que cometeram isso sofrerão as consequências depois. Mas quando nós passamos por situações complicadas, nós percebemos o quão imperfeito nós somos e enquanto nós precisamos melhorar. Mas somente o amor e a fraternidade e a caridade, que é esse amor em prática, esse amor de Jesus, que Jesus tanto nos ensinou, é o único meio para nós chegarmos a esta salvação moral, esta perfeição moral, tanto falada por Jesus. Então, afastando desta forma este amor que afasta a cegueira para as coisas de Deus, uma evolução espiritual e moral. Por último, a caridade é a condição para a felicidade futura. Quando você está praticando caridade, você não está só praticando no presente, ajudando o outro para colher no presente, mas você está plantando para colher no futuro. E o que é que a gente vai colher no futuro? Bem, quando eu falo futuro, eu não estou falando em anos, né? Não estou falando daqui a 10 anos, a 13 anos, se vai mudar de vida ou não. Estou falando da verdadeira vida, né? Nós somos espíritos eternos que estamos temporariamente vestindo este corpo temporário para nós colhermos aprendizados e experiências. Mas a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, sempre eu faço essa pergunta: o que eu estou fazendo hoje vai me garantir um bom lugar no mundo espiritual? Se não, então eu sempre faço essa reflexão, porque se algo que eu estou fazendo hoje não me garante um bom espaço, não vai me garantir um bom lugar no mundo espiritual, então eu deixo de praticar. Apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, 13, 1-7, 13, disse: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada eu sou. Então, não importa, você pode ter a riqueza que for, se você não for caridoso para com o outro, você nada é. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres,
e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade, ela é paciente, ela é branda e benfazeja, né? Sempre a questão, por exemplo, né, Jaqueline, do nosso irmão, do nosso irmão que fica, né, em frente ao centro espírita. O tempo que demorou para que nós ganhássemos a confiança dele, o tempo que demorou para que ele aceitasse ser ajudado por nós, se fosse outra pessoa que só quisesse fama, que só quisesse ostentar o bem, teria desistido na hora, né? Mas não, né? Nós persistimos, esperamos o momento certo e hoje a gente não encontra nenhum tipo de resistência, ele aceita a nossa ajuda. E assim, quando a gente faz isso, a gente está sendo ajudado também. Todo bem ou todo mal que nós fazemos, nós somos os primeiros a sofrer as consequências, né? Então, quando nós ajudamos os outros, nós estamos primeiro nos ajudando. Então, a caridade, ela está ao alcance de todos, do ignorante, do sábio, do rico e do pobre, independentemente da sua crença. Então, quantas pessoas pobres materialmente, mas que são ricas espiritualmente, que mesmo não tendo nada o que comer, por exemplo, na distribuição de cestas básicas, no trabalho que nós fazemos no último sábado de cada mês no Centro Espírita, de vez em quando nós recebemos alguns relatos de pessoas que não têm nada o que comer dentro de casa, mas o pouco que tem ainda divide, né? Então, essas pessoas, elas têm o céu, elas são os verdadeiros cristãos. E é com essas pessoas que nós devemos aprender. Para fazer caridade, nós não precisamos de muito. Nós não precisamos doar várias cestas básicas. Nós não precisamos negar tudo que nós temos para ajudar o outro. Basta que nós façamos ao outro aquilo que nós queríamos que fizesse por nós. Só isso nós já estamos praticando a verdadeira caridade. Então, a verdadeira caridade é o conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e a benevolência para com o próximo. Devemos submeter as nossas ações ao governo da caridade e a nossa consciência responderá. Então, tudo que nós fizermos ou nos propormos a fazer, sempre vamos nos perguntar: será que isso está de acordo com a caridade? Se não estiver, nós não devemos fazer, né? Então, seja uma palavra que não é tão amiga, uma crítica. Por exemplo, hoje nas reuniões do Centro Espírita, eu escuto muito, e toda vez que eu tenho aquela vontade de falar alguma coisa que não deve, eu digo, simplesmente não falo. Uma vez eu participei de uma reunião mediúnica que eu tive vontade, o espírito do meu lado relatou algo e eu queria falar uma coisa, só que infelizmente eu não consegui. Aí pouco tempo depois eu contei para os irmãos, né? Olha, eu tive vontade de falar isso, mas eu não consegui. O irmão Gilson foi e falou, pois era a espiritualidade superior dizendo, porque o que você ia dizer não cabia naquele momento. Então, assim, são coisas que a gente deve aprender com o dia a dia, né? Então, creio que essa é a mensagem principal que nós devemos entender, que é a caridade. Então, para nós encerrarmos, a salvação da alma, ela deve ser entendida como resultado de um trabalhoso processo de autoiluminação, a caminho das mais elevadas realizações. Então, o Espiritismo, ele não promete milagre. A salvação, ela não é um degrau, uma escada que se sobe e desce a qualquer momento. Ela é gradativa e nós nunca voltamos, nós nunca retrocedemos aquilo que nós conquistamos. Então, a gente pode até estagnar, mas perder aquilo que nós conquistamos a gente não perde, e sempre tendo o ponto principal, aonde eu quero chegar e como eu devo me melhorar enquanto pessoa. E a cada dia ser uma pessoa melhor
melhor do que a outra versão, né? Então, essa é a mensagem que nós podemos trazer e que nós possamos praticar a caridade no nosso dia a dia, pois sem ela nós não vamos conseguir sermos boas pessoas e nem vamos conseguir uma boa estadia quando nós passarmos para a verdadeira vida. E que assim seja. Obrigado, Marcelo. Belíssima mensagem, passado o recado, né? E que agora nós tenhamos essa compreensão de não ficarmos à frente do centro, né? Que possamos entrar, nos sentirmos convidados, né? Porque lá você com certeza vai ter a mesma satisfação que eu tive. Eu tive uma resistência em entrar a primeira vez, depois que eu entrei, me apaixonei, me encantei de imediato e pronto. Uma identificação incrível. Muito bem, 8 horas e 53 minutos. Lembrando você que este programa, como eu já falei no início, tem uma idealização do CEAC, Centro Espírita Allan Kardec de Morada Nova, ali na Avenida Manuel de Castro, em frente ao nosso atacarejo agora. A referência agora é atacarejo, né, rapaz? Estamos evoluindo, né? Pois é. E todos os dias nós temos os trabalhos na nossa casa. Começando aqui aos domingos, às segundas-feiras nós temos reunião mediúnica. Às terças-feiras nós temos o estudo da doutrina dos espíritos, né? Às quartas-feiras nós temos o estudo do livro dos médiuns. Às quintas-feiras nós estamos aí com as nossas palestras públicas, onde temos, além das palestras, temos mensagens, atendimento fraterno, água fluidificada e o passe. Às sextas-feiras nós temos Evangelho Terapia. E aos sábados, no último sábado de cada mês, nós temos a entrega de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social. Diariamente, das 18 às 18h30, temos o Evangelho online, através da plataforma Google Meet, um projeto que foi iniciado no período de pandemia e que persiste nos dias de hoje, viu? Se tiver interesse, é só falar com um dos trabalhadores e será direcionado a participar do Evangelho online. E assim vamos seguindo dia a dia, levando ao conhecimento daqueles que nos procuram essa doutrina de amor, de paz, de luz, de consolação. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. A gente volta no próximo domingo com mais um programa Momento Espírita, aqui na sua 106,3, município de Morada Nova. E saiba que você pode ser aquele vaso escolhido.